Essa noite eu quero trazer para vocês um dos temas que não somente eu, mas a gente percebe nas Escrituras, que é um dos temas mais importantes, em especial do Novo Testamento. E aqui esse tema que eu quero trabalhar com vocês essa noite se chama Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Quem somos nós em relação ao Reino de Deus? Como esse Reino de Deus se estabelece? Qual é o plano de Deus em relação a ele? Como eu posso entrar nesse Reino de Deus? Para isso, quero que vocês abram, peço que vocês abram a Bíblia, primeiramente Marcos 1, versículo 14 e 15. Que já vai nos dar alguns nortes sobre o que é esse Reino de Deus. Amém? Acharam aí? Olha só. Fala bem assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Primeiro ponto importante aqui é que hoje a gente fala, que a boa nova é Jesus. Só que aqui Jesus está pregando, está anunciando. Então o evangelho, nesse ponto, não tem a ver com Jesus. Qual que é a boa nova que ele está anunciando? Versículo 15, ele dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho, nesta boa nova. Então Jesus começa a anunciar uma boa nova, que nesse ponto não tem diretamente a ver com ele. A boa nova é que João Batista é o primeiro profeta num período de 300 a 400 anos de silêncio. E quando você vê alguém muito tempo em silêncio, o que vem à tua mente? Morreu, não é? Então, a boa nova que Jesus estava pregando aqui nesse momento é que Deus ainda estava vivo. Deus se preocupava e amava a humanidade. E havia um reino que estava chegando. O rei e o reino estariam chegando. Com isso, nós percebemos que o tema central da pregação de Jesus é o reino de Deus. Se nós formos analisar os 4 evangelhos, todos eles falam em abundância sobre o reino de Deus. No Novo Testamento, nós temos 144 vezes a palavra reino de Deus aparecendo. Será que é importante? Mas o que é esse reino de Deus? Como é que ele funciona? O interessante disso é que dos 4 evangelhos, Mateus é um evangelista que está falando aos judeus. Então, Mateus, ele não usa reino de Deus. Mateus, ele usa reino dos céus. Mateus, ele vai trabalhar nesse zelo que se tem pelo uso da palavra de Deus, pelo nome Deus. Se tinha um zelo muito grande por isso. Tanto que quando se escrevia, o escriba, ele tinha uma caneta separada. Então eu estou escrevendo, quando eu ia escrever o nome de Deus, eu trocava de caneta, tinha uma caneta específica para escrever Deus. Entenderam? Alguns rituais, até, imagina, eu vou escrever a frase assim, Deus te ama. Aí o que eu faço? Eu pego o papel, eu vou lá tomar banho, eu pego uma caneta especial, escrevo Deus. Eu vou lá tomar banho, volto e pego a segunda caneta. Te ama. Com o tamanho que é o zelo
por medir, por falar a palavra Deus. Então, cuidado. Mas aqui, o interessante, tanto nessas 144 vezes, mesmo que ela seja reino de Deus ou reino dos céus, algo muito interessante é que não é reino nos céus, é reino dos céus. Isso aqui já muda muita coisa na nossa teologia. A primeira coisa que muda é que o do para o no, se eu falo que o reino é no céu, hoje a janta é na casa do pastor Levi. Amém? Todo mundo convidado. O que acontece? Qual é o local aonde nós vamos nos dirigir? Para a casa dele. Amém? Mas se eu falar assim, hoje a janta é da casa do pastor Levi. O que significa isso? Vai ser lá? Não. Quer dizer que lá vai ser produzida a janta. Entenderam? Então isso já muda muita coisa, porque ao falar que o reino é dos céus, está dizendo que a origem dele é do céu, mas o reino não é lá. Nós não vamos subir ao céu, vamos embora para o céu e vamos abandonar essa terra porcaria. O reino ele vai vir de lá. Amém? Entenderam a diferença? Primeira coisa que nós já aprendemos essa noite: o reino é dos céus e não nos céus. Então, se você tem essa visão hollywoodiana, se você tem esse sonho, cara, eu vou subir naqueles campos verdejantes do céu. Não, o céu ele vai vir à terra. Amém? Segunda coisa, o reino, esse reino de Deus, que vai vir em sua plenitude para a terra, este reino vai vir. Ele não chegou na sua plenitude ainda. O reino dos céus, ele vai chegar. Mas como assim, Gustavo? Porque tem alguns textos, eu tenho os textos aqui, para falar que o reino de Jesus falando que o reino dos céus já está aqui. Nós vamos entender isso essa noite também. O que é na teologia que nós chamamos do já, mas ainda não do reino. Tipo, eu estou aqui, mas não estou. Entendeu? Confunde um pouquinho, né? Mas vamos entender essa noite isso. O reino de Deus, ele já chegou, mas ainda não. Amém? Então aqui, este reino de forma plena, ele vai chegar. E por que isso é tão importante para nós como igreja? Porque nós somos cidadãos desse reino. E sendo cidadãos desse reino, nós precisamos conhecer um pouco, pelo menos, de como se dá esse reino. Até porque há uma parte nossa, a divulgação do já, mas ainda não desse reino. Então nós vamos entender isso essa noite, o que é de suma importância para nós. Então, Jesus, ele pregava o arrependimento, justamente porque esse reino de Deus estaria próximo, esse reino de Deus estaria chegando, e para que as pessoas possam entrar nesse reino, elas necessitam se arrepender. Do quê? E aqui a gente vai entender como tudo começou, como iniciou esse plano de um reino. Aqui, em Gênesis 2, nós vemos Deus plantando um jardim dentro do Éden. Um lugar que era um lugar de prazer. E aqui você tinha um jardim que era físico. Esse jardim tinha grama,
esse jardim tinha árvore, esse jardim tinha animais, tinha seres humanos. Ele era um lugar físico, não era um lugar espiritual, como a gente imagina, certo? Ele era um lugar físico, tão físico quanto eu tocar nesse púlpito, ele era físico. A diferença aqui é que este lugar que era físico, ele era governado pelo mundo espiritual. Esse lugar que era físico era governado pelos céus. Entendeu? E nisso, é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, Gênesis 3:8, que fala que, na primeira parte, fala que a voz de Deus caminhava nesse jardim e conversava com Adão e com Eva. Então, Adão e Eva, seres físicos, recebiam orientações e ordens dos céus. De novo, você tem um lugar físico que recebe, que está sob o governo dos céus. Entende? Faz sentido? E aqui, você tem os dois ambientes no mesmo lugar, mas duas dimensões diferentes, mas que se comunicavam perfeitamente. E nisso, o que acontece? O Éden, aquele local, era um local estipulado por Deus, onde os céus e a terra se encontravam. E tinha um local onde os céus e a terra se encontravam. Este local era o reino de Deus. Agora, quando nós vamos para Gênesis 3, o que acontece? Até então, o homem, ele está naquele ambiente, aquele ambiente é 100% céu e 100% terra ao mesmo tempo. Só que em algum momento, a gente percebe isso em Gênesis 3, o homem vira para o céu e fala assim: nós não queremos mais o seu governo sobre nós. Nós, terra, queremos governar a terra. Nós, terra, queremos citar o que é certo e o que é errado. O que não é muito diferente dos dias de hoje. Quando você, às vezes, vai apresentar o conceito de Deus para algumas pessoas, elas vão falar assim: cara, eu não gosto desse conceito de Deus que dita o que eu tenho que fazer. Eu não gosto dessa ideia. Para mim, cada ser constitui para si a sua própria verdade. Esse negócio de estar alguém lá em cima, matando gente, dizendo quem tem que viver, quem tem que morrer, e ter alguém lá em cima que controla a minha vida, que diz o que eu tenho e não tenho que fazer, para mim não... Existe esse tipo de pessoa? Às vezes nós nos pegamos nessa persona, não é? Às vezes nós encontramos algo que Deus nos ordena claramente que devemos fazer. E nós gritamos aos céus: você não tem domínio sobre mim. Você não me governa. Eu não... Em tudo. Ok, Deus, assim, ó, tem 10 coisas que o Senhor governa sobre mim. Mas tem uma 11ª que, ó, isso deixa para mim. Isso eu sei fazer. Não é assim? E esse é o grande embate do que bate às vezes no nosso coração, na nossa alma. Então, em Gênesis 3, nós vemos justamente essa rebelião da terra não querendo mais ser comandada pelo céu. Chega um ponto que, ao ler Gênesis 6, nós vemos Moisés descrevendo que o ser humano,
a imaginação, os pensamentos do ser humano eram todos ruins, maus, perversos. Não, mas Gustavo, naquela época, né, é um pouco diferente. Hoje, a Terra dá conta. Hoje, a Terra tem um sistema de governo muito bem estabelecido, nós somos muito bem organizados, hoje nós temos as faculdades de administração. Cara, eu conheço um cara que tem PhD em gestão de materiais, de prédios. Então, assim, ó, não. Hoje, o ser humano está mais evoluído. Te pergunto, realmente a Terra conseguiu provar que consegue se gerenciar? Olhando para o mundo e para as notícias, mundo, ou até mesmo nossa cidade, a gente consegue enxergar a Terra se gerenciando bem? Porque se a Terra soubesse se gerenciar bem, não tinha Covid. O Covid não vem de Deus. O Covid vem de nós. Deus não manda doenças. O ser humano, quando ele diz assim, ó, céus, você não me governa mais, e ele desobedece e come do fruto da árvore, que estava no centro do jardim. Nesse momento, o ser humano traz a morte para a terra. Entendeu? Por que Deus faz coisa ruim? Será que é Deus? Quem aqui, com toda certeza, pode dizer assim, ó, eu organizo muito bem a minha vida. Acredito eu que ninguém. E se você tem essa afirmativa, vamos conversar depois. Porque eu quero pegar o segredo com você. Certo? Mas eu duvido muito que alguém nos procure e possivelmente, depois de 5 minutos de conversa, você se convença que você não gerencia tão bem a sua vida assim. Se tu espirra, já mostra que você não gerencia muito bem. Se tem uma unha encravada, tu não gerencia muito bem. Certo? E Gênesis 3 é justamente isso. Mas o céu continua sendo santo. A terra se corrompe, mas o céu se mantém sendo incorruptível. Aqui, nós vemos que é tão pesado essa situação. O Éden ele foi criado para ser o ambiente de conexão de dois mundos. Só que, pelo pecado de Adão e Eva, ambos são expulsos desse ambiente de conexão. E agora, eles estão tentando governar e cuidar das suas vidas. Aqui, nós percebemos que, de fato, ainda é plano de Deus que exista esse ambiente de conexão. Tanto que o Éden ele é criado como o local aonde esses dois mundos se encontram. E isso se apresenta em Gênesis. E quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos esse lugar reconstruído. A Nova Jerusalém. Um outro ambiente totalmente novo, reformulado, ajustado, organizado, aonde novamente os céus governam a terra. Então, o que nós temos aqui é claramente a visão de que Deus quer ter uma relação com a terra, especialmente com os habitantes da terra.
E nesse ponto, quando nós vamos para Êxodo, nós vemos Deus levantando Moisés e falando assim para Moisés: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. E nesse tabernáculo vai existir sacerdotes. Os sacerdotes vão entrar no tabernáculo e lá dentro eles vão ouvir instruções do céu para a terra. Entendeu? Essa era a ideia do tabernáculo. O tabernáculo era a ideia de Deus para voltar a fazer essa conexão com a humanidade. Só que o sacerdote podia entrar de qualquer forma? Não. Este sacerdote, ele tinha que botar, a mão sobre a cabeça de um cordeiro e ali confessar os pecados dele. E esse cordeiro seria morto no lugar dele. E assim, purificado agora, ele entra nesse lugar que é justamente o espaço que Deus determina entre os céus e a terra. O povo de Israel, ele ficava ao redor do tabernáculo, porque este era o ponto central da existência deles. Aqui, no nosso meio, Deus vai nos orientar o que devemos fazer. E este era o plano de Deus. Mas, hoje, nós não temos mais nem o Éden, e nem o tabernáculo, e nem o templo, que também cumpria essa função. Então, como hoje nós podemos nos conectar com Deus, se este era o plano dele desde o início? Perceba, algumas coisas nós já concluímos aqui. O plano de Deus é que a terra seja governada pelos céus. O plano de Deus é que cada um de nós sejamos governados pelo céu. E esse grito de independência não foi dado apenas lá em Gênesis 3. Esse grito de independência constantemente é dado. Como falei, às vezes por nós, nas nossas atitudes, em coisas que nós sabemos como devemos proceder. Tanto que Tiago fala, se você sabe que algo deve ser feito e você não faz, você peca. Quem aqui, pelo menos hoje, fez 3 coisas que você sabia que não deveria ter feito? Misericórdia, né? Pastor Levi, tem que selecionar melhor dos pregadores. Que horrível essa humanidade, né? Mas olha só, João 1,14. Nós não temos mais o Éden. Nós não temos mais o tabernáculo. Nós não temos mais o templo. E agora? João 1,14 fala: e o Verbo se fez carne. Aqui, nesse trecho aqui, a palavra verbo é muito parecida com a palavra verbo no português, que é uma ação. Então aqui, olha só, vamos parafrasear aqui. A ordem de Deus se fez carne. O governo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. A palavra aqui no grego, habitou, é
pode ser melhor traduzida para tabernaculou. O governo de Deus tabernaculou entre nós. Está pegando? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, nesse momento agora, se torna o encontro entre os céus e a terra. Jesus é quem une os céus e a terra. Salomão, em Eclesiastes 1 e 2, ele vai concluir que nada que está debaixo do sol, debaixo do céu tem sentido. Salomão, ele aproveita o máximo tudo que ele pode. Ele cumpre uma teoria científica. Ele se lança na bebida, na loucura, na sabedoria, na gandaia, na festa, no meio de mulheres, da riqueza, e ele conclui que em nada disso se encontra sentido. Schopenhauer, ele tem uma frase muito legal que fala assim: o que é a vida, senão a ânsia do ter e o tédio do possuir? E não é assim? Eu quero muito isso. Quando tiver aquele celular, nossa, aquele celular vai deixar muito feliz. Salomão e Schopenhauer estão falando o seguinte: não existe sentido nas coisas debaixo do sol, debaixo do céu. Elas precisam de uma conexão. E aqui, Jesus é justamente esse encontro dos céus e da terra. Jesus é um novo tabernáculo. Jesus é um tabernáculo ambulante. Entendeu? E como eu faço para viver esse reino? Então, em Gênesis nós temos o jardim como esse encontro dos céus e da terra. Em Êxodo nós temos o tabernáculo como esse lugar de encontro. Na Era dos Reis nós temos o templo. E hoje, no Novo Testamento, nós temos Jesus como esse lugar de encontro. E assim como esse lugar precisava... Lembra que eu falei que o Jardim do Éden era 100% céu e 100% terra? Jesus, ele tem que, como tabernáculo, como um Jardim do Éden, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele precisa ser assim, para conectar os dois mundos. Aqui, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrem que no tabernáculo eu tinha o sacerdote. E o sacerdote, para poder ter forças e condições de receber instruções da parte de Deus, ele precisava estar purificado. E isso era feito através de confissão de pecados e a morte de um cordeiro. Agora João Batista está anunciando que Jesus, ele é esse cara. Ele é o ser na qual eu preciso entender e absorver a sua morte, para que eu possa chegar até Deus e receber instruções do céu. Por que
para alguns é tão difícil entender o Evangelho ou cumprir o mandamento de Jesus, que é o governo de Deus sobre a terra. Porque essas pessoas não compreendem Jesus. Então, ouvir de Deus e dizer assim: jovem, você tem que guardar a sua sexualidade, você tem um voto de castidade. E você tem que se guardar para o seu esposo, para a sua esposa. Por que para pessoas que não conhecem a Jesus, essa ordem dos céus é tão louca? Porque elas não se arrependeram dos seus pecados. Porque elas não entendem o sacrifício de Jesus na cruz. Então, até elas terem um encontro com esse tabernáculo ambulante, elas não vão mudar. Eu sou líder de jovens e trabalho com jovens do Brasil todo. E às vezes até jovens cristãos. Vou tirar dos jovens, né, cara? Também tem uns jovens adultos, uns idosos, né? Que às vezes chega bem assim: não, Gustavo, isso aqui, ó, aqui tudo bem, mas isso aí, cara, eu tenho que me guardar. Cara, não, tô lá na faculdade, todo mundo, ninguém é virgem, só eu sou virgem. Eu vou casar com ela. Por que eu tenho que me guardar? Se é certo que eu vou casar com ela. É um bom raciocínio. Só que a ordem do céu sobre a terra é que não faça isso. E se isso não entra na sua cabeça, é porque, quem sabe, você não teve encontro com o tabernáculo. Quem sabe seja isso que você tem que repensar na sua vida hoje. Não, tem coisa que na Bíblia para mim não faz sentido e olha, isso aqui nem faço questão. É difícil demais para mim. Eu não consigo fazer. Quem sabe o que falta para você é um encontro com Jesus. E se você tem muito dessas crises, muito possivelmente você nunca o encontrou. E você está aqui apenas batendo ponto. Você está apenas ouvindo. Não, mas eu conheço muito da Bíblia, li a Bíblia 3 vezes. Quem sabe você leu, mas não entendeu ainda. Não tem nada a ver com desempenho. Tem a ver com se você está entendendo a ordem dos céus e se você está cumprindo essa ordem. Olha só. Então, quando olhamos para Jesus e confessamos os nossos pecados, em uma das cartas de João ele fala que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E qual é a injustiça? O que nós pensamos, o que nós fazemos, que não vai ao encontro do governo dos céus. É tão incrível que essa semana eu estava lendo um texto que falava que até mesmo aqueles que forem para o inferno glorificarão a Deus. Eles estarão indo para o inferno, dando glória a Deus pela justiça dele. Está entendendo? Então, nós precisamos colocar sobre nós esse governo dos céus. E isso é feito mediante a se tornar, de fato, um seguidor de Jesus. Se ele fala, não interessa se eu estou contrário, eu cumpro,
porque eu quero o governo no céu sobre a minha vida, e não o meu próprio governo. Se eu tenho dúvida, o que é tranquilo, eu tenho muitas dúvidas. Eu vou procurar alguém para perguntar o que a Bíblia fala em relação a isso, do que eu devo fazer. Eu quero entender, pastor ou líder, eu quero entender qual é a ordem dos céus em relação a isso. Porque eu não quero ser rebelde em relação ao céu. E aqui, quando a gente fala que o reino de Deus, ele já chegou, mas ainda não, fala sobre a sua plenitude. Salmos 103, 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre a terra. Fala sobre a logística, a forma como Deus governa. Mas olha só, Lucas 17, 21 fala bem assim: nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus já está entre nós. Mateus 13, 43 fala bem assim: então os justos resplandecerão, futuro, como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dois textos, um dizendo que o reino já está aqui, e outro dizendo que o reino vai vir ainda. Isso fala justamente sobre plenitude. Primeiro ponto dessa explicação do já, mas ainda não, é que aonde o rei do reino está, ali o reino está. Se o rei está aqui, o reino está aqui. Se o reino está lá do outro lado da rua, se o rei está lá, o reino está lá. E qual é o plano de Deus? Deus, ele não é um ser preso no tempo. Nós somos seres que, nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Aula de biologia, quarta série, Nem as plantinhas, Mas Deus não tem esse ciclo. Deus é eterno. E nisso, Deus, que já estabeleceu o seu reino, que da nossa ótica é um futuro, ele fez o quê? Ele pegou esse rei do reino e veio a uma época do nosso tempo e inseriu esse rei. E ele inseriu esse rei no ventre de uma mulher. E lá, esse rei que invade esse tempo, nasce. E agora, olha bem esse texto aqui. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo fala em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas aqui Paulo também está falando que existe um reino e um rei, que não é Jesus. Existe um reino hoje, e esse reino tem um rei que não é Jesus. Esse reino também tem súditos. E estes súditos estão cegos. E quando vamos entender um pouquinho melhor essa dinâmica, Jesus, primeiramente, ele é indagado
pelas autoridades judaicas, falando que ele expulsa demônios em nome do rei deste século. Ele expulsa demônios e faz o que ele faz sobre a autoridade de Beelzebu. E Jesus contesta a eles. E ele fala, olha, o reino de Beelzebu, ele promove a cegueira. Ele promove a mentira. Mas eu estou trazendo libertação. Eu estou fazendo ao contrário a que esse reino faz. Então, se vocês estiverem errados, eu estou aqui proclamando um novo reino. Na sequência, a gente pode ler em Lucas 11, do 20 ao 22, ele fala bem assim, ó. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro valente do que ele, ou vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confia, e reparte os seus despojos. Jesus aqui está explicando a forma como funciona o reino de Satanás e o reino de Deus. Ele está falando que existe um valente, Satanás, e esse valente possui uma casa, o seu presente século. E esse valente confia na sua armadura. Esse valente tem sobre ele bens. Qual é o maior bem que um reino tem? Pessoas. Fora o rei, né? Pessoas. E aqui Jesus está falando nessa parábola que ele entrou nessa casa como um outro valente. Ele prendeu o valente da casa e levou os seus bens. Jesus está falando aqui que você foi roubado de Satanás. Amém? Você estava cego sobre o reinado do rei do presente século, aonde o reino dele está estabelecido. Mas Jesus, de alguma forma, chegou até você e saqueou você, levou você. E hoje, você tabernacula com Jesus. Hoje você tem a oportunidade de entender o governo dos céus sobre a tua vida. Por isso que para você é muito mais cobrado. Porque aqueles que estão sobre o reino de Satanás, estes não sabem, porque estão cegos. Já nós, que já encontramos o rei, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós temos consciência maior. Então nós precisamos obedecer à ordem que vem do governo dos céus. Aqui, o nosso papel passa da igreja a ser buscar de fato, primeiramente, o reino dos céus. A minha preocupação é em tudo que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, estar alinhado com o governo dos céus. Por isso que é maravilhoso a gente vir à igreja para ouvir uma palavra que nos traz instrução sobre o governo dos céus. É maravilhoso a gente anotar os versículos para verificar se isso realmente é uma ordem do rei.
É maravilhoso nós estarmos num grupo caseiro, onde essa semana vocês terão a oportunidade de incomodar o diácono de vocês. Tá, mas me explica melhor isso aí. Você aqui tem acesso a vários pastores que você... Pastor, eu quero marcar horário contigo porque estou com umas dúvidas aqui sobre o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu sempre instruo muito o pessoal assim, cara, qualquer instrução importante, qualquer ação importante, de grande impacto na tua vida, nunca toma sozinho, cara. Leva ela e ouve o conselho de um líder. Para ver e verificar se daqui a pouco você não está desobedecendo uma ordem dos céus. É importante. Não, eu sou maduro o suficiente para tomar as minhas próprias decisões. De certa forma, Satanás também teve essa fala. Adão e Eva também tiveram essa fala. Se Deus nos estabelece como igreja, como corpo, é porque Ele não quer que nós venhamos a viver isolados, mas em unidade. E este dia de ceia, ele fala justamente sobre isso. A ceia, ela é justamente esse momento onde nós, que estamos sobre o governo de Cristo, sobre o governo dos céus, nós recebemos instrução e nós reafirmamos a nossa aliança a esse céu. Aqui, Mateus 24:14. Porque a pergunta dos discípulos é: ok, esse reino chegou. Esse reino não chegou numa totalidade, por isso que ainda não. Ele já está disponível aos seres humanos, a nós que estamos aqui, que aceitamos a Jesus, nós já experimentamos fragmentos desse reino. Mas nós ainda estamos meio que bêbados, porque tem coisas que nós em parte entendemos, em parte não entendemos, buscamos essa sobriedade em Jesus, e nós vamos tentando entender. E essa é o que nós chamamos de revelação progressiva de Deus. Pode ver, muita coisa que você entendia nos teus primeiros dias de conversão, pode ser muito diferente do que você entende hoje. Você vai compreendendo a dinâmica do reino. Tem alguns jovens que é engraçado que no início tu pedia para eles orarem. Aí sentava eu e ele, cara, conversa com Deus, vamos conversar com Deus aqui. E ele travava, ele não conseguia abrir a boca. Aí tem um especial, nós estávamos em reunião da equipe, eu pedi para ele orar. Cara, nossa, que oração, velho. A oração do cara, sabe aquelas orações que chega credo? Porque nós vamos conhecendo, nós vamos recebendo as ordens, aplicando ela nas nossas vidas e vamos vendo o impacto que ela gera. E nisso, os discípulos perguntam para Jesus: mas quando vai vir este reino na sua totalidade? Quando que esse reino vai vir ao ponto de todo o olho ver esse reino? Toda a mente estar consciente do reino de Deus. Jesus fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está falando que o tempo da volta dele, parafraseando, está nas nossas mãos. Depende da propagação do evangelho. E quem fala de Jesus para as pessoas? Se eu não falar, vai demorar.
Estamos aqui há 2021 anos, falando do Evangelho. E aqui chega um ponto que Jesus ele começa a mostrar experiências com esse reino. Ele chega para alguém e fala bem assim: olha, o reino de Deus chegou e está na tua frente. Aceita o reino, se arrependa e entra. E para provar que o reino de Deus já está disponível, no reino que vai vir, não existe cegos. Então, volte a enxergar. No reino que vai vir, não existe pessoas endemoniadas. Então, demônio, vaza. Sai daí. E não somente isso. Jesus, ele não é apenas um filósofo que traz ideias revolucionárias que mexem com toda a autoridade judaica da época. Mas Jesus, ele vem e faz muita coisa. Ele vem e mostra que o reino de Deus, ele não é apenas palavras, mas ele pode ser tocado, pode ser vivido já aqui. Ele pode ser experimentado. De manhã até dei um exemplo, que é você ir lá na sorveteria, aquela sorveteria gourmet, sabe? Tu chega na sorveteria e sorveteria gourmet é tipo assim, você pega um potinho de sorvete e deixa o rim para pagar. É assim que funciona, né? Mas em algumas você chega lá e daí a pessoa, ela vai pagar caro, então ela quer saber que gosto tem aquele sabor. Aí vem alguém com uma colherinha, faz uma raspinha e te dá. E você, gostoso, bom, deixa eu provar isso aqui agora. Aí um baldão, chega a pessoa com uma raspinha e você, bom. Eu vou em todos. Depois obrigado, valeu. Né? Pobre é complicado, né? Então, este é o conceito de experimentar alguma coisa. Você está pegando a raspinha de algo que, de certa forma, existe em abundância. Jesus, até então, é uma raspinha. Aí tu pensa, não, estava aqui na vigília sexta-feira. Cara, chegou uma hora que o céu tremeu, cara. O Espírito Santo olhou para ti e falou assim, ó, sabe de nada. Tu pegou a raspinha. Existe o reino de Deus. Se você encontra alegria em Deus hoje, isso é raspinha, mano. Da mesma forma, Paulo fala que os sofrimentos que nós passamos hoje são leves e momentâneos. Eles também são raspinha. E aqui, Jesus chega uma hora que ele fala para os discípulos. Olha só, João 16:7. Pensa, cara, aquele que conecta céu e terra, o tabernáculo está no nosso meio. Aí este que traz sobre nós o governo dos céus fala o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Não, mas espera aí. Perdemos o jardim, perdemos o tabernáculo, não temos mais o templo, chegou você, e agora a gente vai te perder também? Olha o que ele fala: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei.
O que Jesus está falando aqui, vou parafrasear bastante, né? Para vocês entenderem. Ele está falando assim, ó. Algo melhor que eu vai vir. Se eu não for, esse algo melhor não virá. Até aqui, os discípulos, eles caminhavam com Jesus do lado dele. Certo? Fernando, naquela época, caminharia e Jesus do teu lado, fisicamente. Só que aqui, Jesus está falando que ele precisa ir para que outro venha. O interessante, quando a gente pega, especialmente no momento que Maria engravida, o anjo ele fala bem assim para ela: ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Agora Jesus está enviando outro, Deus dentro de nós. Como se chama esse Deus dentro de nós? Espírito Santo. E é uma loucura quando Jesus vai e o Espírito Santo vem. Só que observe, se você pegar em Gênesis 6:3, vai falar que Deus, que o ser humano está tão mal, tão perverso, que Deus remove o espírito dele de dentro do ser humano. Entendeu? E nisso, o ser humano tinha a voz de Deus dentro dele ainda. E Deus fala lá: o meu espírito não estará para sempre com o ser humano mais. Não ficará de forma contínua dentro do ser humano. E agora, com a ida de Cristo aos céus, o Espírito Santo vem habitar dentro do salvo em Jesus. E agora, você não tem desculpa. Porque você está diante de uma situação e alguma coisa lá dentro te fala: não faça dessa forma. O governo dos céus ecoa dentro de você. E o mais legal é pensar que esse Espírito estava em Jesus. Cara, eu acho isso muito legal, cara. Nossa, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim. Olha a responsa, cara. O mesmo Espírito. E esse Espírito testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Especialmente quando ele fala assim, ó: você é um agente de justiça. Gênesis, o Éden era a conexão entre os céus e a terra. Em Êxodo, o tabernáculo cumpre essa função. Depois o templo. No Novo Testamento, Jesus vem e faz essa função. E hoje, essa função é da igreja. A função de estabelecer conexão entre céus e terra é sua. É sua. Eu tenho um colega que não é cristão. É sua função conectá-lo a Deus. Por isso que Deus nos chama de sacerdotes. E nos faz reis e sacerdotes. Mas, quando vai vir esse reino? A mesma pergunta que os discípulos fizeram. Mateus 24:36 fala assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. E como eram esses dias? Aqui ele vai falar assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Aqui está sendo falado o seguinte: as pessoas anteriormente ao dilúvio se entregavam à sua consciência, às suas vontades, ao hedonismo, ao prazer da minha carne, a fazer aquilo que me agrada, que se rale o outro. Eu vou comer e beber. Casavam e davam-se em casamento. Casa e se dá em casamento novamente. Claro que aqui não está falando apenas do casamento, mas está falando de quebras de aliança. Aceita Jesus? Jesus, eu tenho uma aliança contigo agora. Eu vou estabelecer essa conexão e eu vou falar do teu governo para a terra. Amanhã você está vendo um vídeo pornô. No dia seguinte você está brigando com alguém, detonando, destruindo a pessoa. Você está lá, como Paulo vai nos falar em Gálatas 5, você está lá praticando as obras da carne. Prostituição. Você está destruindo. Você está dizendo: céus não governem sobre mim. Neste momento você está quebrando a aliança. Então, Jesus está falando que a volta de Jesus vai ser bem nesse momento. Nós estamos vivendo esse momento agora? Pessoas que querem o bem delas a todo custo? Pessoas que quebram aliança com pai, mãe, colega, amigo. Uma pessoa que é teu amigo por 10 anos, faz algo para você e você não quer mais. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Pessoas irreconciliáveis. E eu escolhi essa palavra porque eu acho ela perfeita para a ceia. Porque nós não estamos apenas aliançados com Cristo. Nós estamos aliançados com nossos irmãos. E o governo da terra sobre nós diz: se arrependa, deixe a sua oferta, vá e se reconcilie com o teu próximo. Aquele que roubava, não roube mais. Há um governo que nós temos que aceitar sobre nós. E qual é a data da volta de Cristo? No momento que nós evangelizarmos. No momento que nós entendermos o nosso papel no reino. Que Deus não é apenas Deus conosco, mas agora é Deus dentro de nós. E o que Ele espera de nós é que nós venhamos a divulgar o reino. Mas não apenas de palavras, mas em ações. Tem alguém do teu lado com dor? Ore por ela. Cara, comecei a adicionar isso na minha vida e tenho experimentado algumas situações muito interessantes. De pessoas enfermas que tu ora, cara, e dá certo, cara. O que está escrito funciona. De pessoa que está endemoniada, possessa. E você dizer: sai em nome de Jesus. E o demônio sai. Uau! De você sentar com alguém e explicar o evangelho transformador para a pessoa. E a pessoa entender, brilhar o olho, chorar e dizer: eu quero. Falava ontem dos jovens, cara, é muito fácil levar um tiro na cabeça pelo evangelho. É barbada, cara. Alguém chegar com uma arma na sua cabeça e falar assim, ó: negue o reino.
E você, eu não nego, puf, morreu, já foi, está no reino agora. Entendeu? O que é difícil? É difícil você obedecer a ordem dos céus quando você não está afim. O difícil, mais difícil do que levar um tiro na cabeça, é alguém dar uma facada na tua alma. E você virar para a pessoa e dizer: me perdoa porque eu fiz você se sentir assim. Eu te amo. É difícil você estar com pressa no trânsito e você acelera para passar na frente de alguém. Quase bate no carro. E se bate, sai com razão. De você cair numa situação que você pode levar vantagem, e essa é uma cultura que não é do reino, mas é do Brasil. Você pensar em levar vantagem a todo custo. De você, Francis Chan fala algo muito interessante. Deus não está preocupado com pessoas perfeitas. Deus, Ele quer pessoas sinceras. Nós vamos voltar a pecar. Infelizmente. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a saber voltar. Eu lancei a palavra má, tomei consciência dela porque o Espírito Santo vai me alertar antes e depois, e eu confesso o meu pecado e eu volto. Ah, mas é muita vergonha, Gustavo. Não. A ordem do reino dos céus é que você volte, que você peça perdão. Se você não faz isso, Jesus ele fala bem assim: eu não tenho parte contigo. E quem sabe você faça parte daquele grupo que vai glorificar a Deus, mas que não vai entrar no reino vindouro, no reino estabelecido. Na verdade, esse reino é também o inferno, mas você não vai entrar na parte que você quer entrar. Por isso que o texto de Paulo fala: ao tomar a ceia, examine o homem a si mesmo. Verifique dentro de você quantas desobediências do céu você tem realizado. Quantas coisas você tem escolhido não fazer conscientemente. Porque se você comer e beber sabendo que você está em dívida, você come e bebe para sua própria condenação. Tipo assim, eu estou brigado com fulano, mas eu vou comer porque é muito vergonhoso ir até ele. Você come e bebe para sua própria condenação. Lembra que eu falei do sorvete, de experimentar o reino? Você não experimenta o reino, ao ponto que Paulo fala que muitos já dormiam, estavam no inferno. Muitos que conscientemente faziam coisas que queriam fazer, adoeceram, morreram e não vão estar com Jesus. Esta é a mensagem do reino. Claro, venhamos nos alegrar quando Jesus voltar. Porque muitos ficam: nossa, Jesus vai voltar, que horrível vai ser. Cara, vai ser um negócio louco, cara, vai ser muito triste. Vai ser show de bola. Cara, eu quero estar lá, eu vou estar lá. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu vou ter que entrar nesse negócio aí. E, cara, eu acho que a gente vai estar tão, assim, ó, extasiado, que a gente não vai conseguir nem olhar para o lado. Vai ser
muito louco. É o que eu consigo definir assim, uma linguagem bem jovem. Vai ser louco o negócio, vai ser punk. Para os dois lados. Amém? Vou passar a palavra para o pastor Levi. Nesse momento que ele vai conduzir agora o momento de ceia, da importância de você examinar a sua vida nesta ótica do reino. Como está a sua vida? Não é apenas você ser certinho, mas é você entender que você é um embaixador, é um cidadão desse reino. E não é apenas ajustar a sua vida, mas é ajustar a sua vida para que você possa proclamar a vida de Deus, o reino de Deus. Promover esse Deus dentro das pessoas. Amém?